E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira, é dia da nossa Quarta Missionária, meu irmão. Hoje é dia de conversarmos com mais um missionário que vai estar em algum lugar deste planeta de meu Deus. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a nossa missionária querida Maria Helena. Ela que é casada com o nosso irmão Ezequias, Ezequias Cerqueira, e já tem aí 46 anos. Ela é mãe de Felipe e Rafael e vó também de, deixa eu ver aqui, tem os nomes dos netinhos aqui? Não, são 3 netos. Está já em missões nacionais há 40 anos, servindo quase 25 anos no Nordeste, 8 anos e meio em São Paulo, e nesses últimos 7 anos está no Rio de Janeiro em mobilização missionária. Meu irmão, e hoje a gente também vai ouvir um pouquinho ela falando sobre a mobilização da Junta de Missões Nacionais. É a nossa querida missionária Maria Helena, que já está aqui com a gente, não é isso, missionária? Bom dia. Bom dia, pastor, que alegria estar com os irmãos nessa manhã aí, com as pessoas que estão ligados na 316, muito bom estarmos juntos e com aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Maravilha, a senhora está no Rio de Janeiro, em que lugar do Rio de Janeiro? Oi? Me ouviu aí? Sim, eu ouvi, eu estou perguntando, a senhora está no Rio de Janeiro, em que lugar do Rio de Janeiro? Eu acho que ela não está me ouvindo, a missionária Maria Helena. Eu estou te ouvindo, pastor. Ah, sim. Você não me ouviram? Não, eu ouvi. Eu estou fazendo uma pergunta para a senhora. Acho que a senhora não me ouviu a pergunta. A senhora ouviu a pergunta que eu fiz? Não ouvi, infelizmente. Pode sim. repetir, por favor? Eu estava perguntando qual a cidade que a senhora está no Rio de Janeiro, isso. Pois não. Bom, aqui no Rio nós estamos residindo aqui mesmo na Tijuca, no Rio de Janeiro, e trabalhamos com todo o estado do Rio na mobilização missionária. Maravilha. E mas a senhora é de onde? A senhora é do Rio de Janeiro ou é de fora do Rio? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci aqui mesmo, e daí meu esposo é baiano, sim. E nós fomos trabalhar fora do Rio de Janeiro, né, por conta da chamada de Deus para a obra missionária. E aqui estamos, servindo ao Senhor. Maravilha. E no seu, vamos chamar de portfólio, a senhora já está aí há 46 anos, é isso mesmo? Não, a senhora é casada há 46 anos, mas 40 anos serve como missionária, é isso mesmo? Exatamente, irmão. Há 40 anos nós estamos trabalhando junto com missões nacionais, né? Somos missionários dos batistas brasileiros nesse período, e Deus tem feito grandes coisas e louvamos a Ele por tudo que Ele faz, né? Ele é bom, Ele faz as coisas e a gente vai só colaborando na obra. Maravilha. E aqui nesse seu portfólio também está dizendo que a senhora ficou 25 anos no Nordeste. E aí, como é que foi esse tempo todo lá no Nordeste? Olha, foi uma experiência fantástica de obra missionária. Nós saímos do Rio já com 2 filhos, né? Quando Sim. Nós saímos daqui, eu já tinha os 2 filhos, um tinha 1 ano e o outro tinha 2 anos e 8 meses. Certo. E foi uma experiência bem diferente, porque nós nunca tínhamos saído daqui para uma região do Nordeste, e ainda mais para passar esse tempo que Deus nos permitiu estar ali. Mas foi assim, momentos muito especiais. Trabalhamos com plantação de igrejas, né, no Nordeste, e assim, Deus fez obras grandiosas, assim, a gente vê mesmo que Deus usa os improváveis, né? E pela graça do Senhor, ali foram plantadas igrejas, pessoas receberam Cristo Jesus, muitas pessoas, e nós assim só temos a render graças a Deus, por Ele usar a nossa vida, né, na obra missionária, para que pessoas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Foi uma experiência maravilhosa. Tenho muitas que poderiam compartilhar com os irmãos. Certo. E a senhora foi para que cidade? A primeira cidade que a senhora foi, quando a senhora saiu do Rio, foi para que cidade? Inicialmente, nós fomos para a cidade de Caicó. É uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, né? Uma cidade que é sede de bispado, uma cidade que as pessoas diziam que lá quem chegava não era Caicó, é cai e corre.
Boa. Mas graças a Deus, né? Porque nós não fomos por nós mesmos, nós fomos debaixo da proteção do Deus, o poderoso Deus, o dono da obra, e ali nessa primeira cidade permanecemos ali 4 anos e meio, e Deus nos deu muitas experiências maravilhosas ali do poder dele para alcançar vidas que precisam conhecê-lo como Senhor e Salvador. Maravilha. Hoje a gente sabe que há 25 anos atrás eu acho que os desafios eram até maiores do que hoje, né? Porque hoje você ainda tem a internet, hoje se você tem alguma dúvida, você corre na internet para poder de repente tirar alguma dúvida, você tem ali uma dificuldade, de repente pela internet você já consegue socorro. Agora sim, há quase 25 anos atrás, com certeza não era assim, né? Quando vocês chegaram, e outra coisa, a cidade de Caicó hoje deve estar bem diferente do que quando vocês chegaram há 25 anos atrás, não é verdade? Então, assim, sim, bem diferente. Que ela deve ter crescido muito, deve estar, né? Até porque é uma cidade já bem conhecida, né? Uma cidade que todo mundo já de nome, as pessoas quando falam Caicó, acredito que muita gente aí no Brasil já ouviu falar, né? Pelo menos dessa cidade. E quando a senhora chegou lá, assim, quando vocês chegaram, vocês eram tinham acabado de decidir ser missionários, ou vocês já tinham experiências como missionário quando vocês foram para Caicó? Na verdade, pastor, a minha experiência de missionária começou muito cedo, né? Eu recebi o chamado de Deus para essa obra com 9 anos de idade. Então, desde esse período, Deus tem, pela graça dele, Deus tem me usado, assim, para transmitir essa mensagem. Mas, assim, como missionária de missões nacionais, depois que nos apresentamos, né, para sermos missionários, lá foi a nossa primeira cidade, e assim, foi um tempo assim, que eu poderia até compartilhar. Eu posso compartilhar uma experiência agora de campo lá, por exemplo? Por favor, claro. Tá, então, lá quando nós chegamos em Caicó, tudo era muito diferente do que é hoje, conforme o senhor falou muito bem, né? É uma cidade assim, não é uma cidade pequenininha, né? Contando com os sítios ao redor, ela tem cerca de 60 mil habitantes, contando com os sítios, né, ao redor da cidade. Sim. E naquela cidade, nós, no dia que chegamos lá, era o dia, por exemplo, do aniversário da cidade, e eles são devotos de Santana, não é? Sim. E tinha uma grande multidão na rua, assim, partilhando, fazendo uma procissão em relação a Santana, não é? A padroeira da cidade, vamos chamar assim. E eles gritavam na cidade assim: salve a nossa Salvadora, Santana, ela é a nossa Salvadora. E aquilo tocou muito no meu coração. E eu disse: Senhor, eu entendi porque o Senhor nos trouxe para cá, porque a gente precisa, essas pessoas são tão boas, pessoas que estão assim tão atentas àquilo que elas percebem, sentem nos seus corações, e nós precisamos canalizar essas pessoas para aquele único que realmente pode garantir a nossa alegria e vida eterna. E aí começamos a trabalhar naquela cidade, anunciando a Cristo, fazendo amizades, relacionamentos. E eu quero compartilhar a primeira experiência dos primeiros batismos, por exemplo. Depois de 8 meses na cidade, que não foram 8 meses tão fáceis, porque tínhamos 2 crianças, não é? Não tínhamos local para morar ainda, tínhamos que procurar um local. Achamos uma casa muito grande, por sinal, hoje essa casa é uma escola, para você ver, que lá não tinha muita coisa para se alugar, né? Tinha mais casas que as pessoas, os donos moravam e tudo, mas finalmente conseguimos alugar essa grande casa, que hoje ela é uma escola, né? Eu fui lá no ano passado, porque sempre eu gosto de voltar nos meus campos missionários para ver o que Deus continua fazendo ali e agradecer a Ele. Sim. E então, mas eu quero compartilhar os primeiros batismos. Depois de 8 meses na cidade, Deus nos deu a alegria e a grata alegria que inunda nosso coração e que me deixa emocionada até hoje, de 18 pessoas serem batizadas naquele primeiro batismo. E o interessante, pastor Welber, é que lá nós não tínhamos batistério, né? Não tínhamos ainda o local, e fomos batizar no açude da cidade, né? Um açude que é bem grande, chamado Itãs. Só que era época de seca, o açude estava praticamente sem água, muito pouca água, muita lama para chegar até onde tinha água. E nós fomos para lá, para a beira daquele açude, né? Pedimos a permissão para entrar e conseguimos. E então fomos lá com esses 18 irmãos para serem batizados. E Ezequias então entrou
meu esposo entrou com os 18 para dentro daquele açude, caminhou muito para até encontrar a água, e eu lá na beira do açude com mais alguns irmãos, poucas pessoas, uns 3 a 4, e lá no finalzinho, Ezequias estão lá naquela água, a gente olhando à distância, ali a gente cantava, né? Oh, que belos hinos, cantam lá nos céus, e Ezequias lá naquele centro daquele açude, batizando aqueles primeiros irmãos. Foi uma emoção grande, foi uma alegria para o nosso coração, por perceber que naquela cidade existiam muitas pessoas, como existe até hoje, né? Mas naquele tempo não tinha ido igreja lá, não tinha nenhuma igreja para transmitir a mensagem de Jesus, e lá estavam os primeiros 18 batismos. Aquilo alegrou o nosso coração, aquilo foi um encorajamento de Deus, pastor, para a nossa vida, e nós então falamos, é isso mesmo, é isso que Deus quer de nós, trabalhar com pessoas, para que elas sejam mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Foi uma experiência marcante na minha vida, naquele batismo. Ezequias nem ouvia a nossa voz, porque era muito longe, e a gente olhava pelo que a gente via, o cenário. Na hora que ele mergulhava a pessoa e levantava, então a gente cantava, mas eles mesmos não ouviam a nossa voz. Mas louvamos a Deus por essa experiência maravilhosa que Deus nos deu ali naqueles primeiros batismos naquela cidade. Maravilha. O que assim, a gente percebe, missionária, que praticamente todos os missionários que participam desse bate-papo com a gente nas quartas-feiras, eles sempre falam praticamente a mesma coisa. A maior alegria, né, ou a maior satisfação é quando começam a colher os frutos, né, desse, vamos chamar de árduo trabalho, né? Porque assim, vocês saíram do Rio de Janeiro para ir para uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, né? Que é meio que sertão lá também, ou não? Sertão, né? Então vocês saíram do Rio de Janeiro, foram para o sertão, a senhora com filhos pequenos e tal, e de repente vocês foram por um chamado, né? E claro, quando chegaram lá, clima diferente, a cidade com certeza não oferecia nem 10% do que o Rio de Janeiro ofereciam para vocês, na questão de conforto, de tranquilidade, né? Enfim, mas algo era muito quente, vamos chamar assim, no coração de vocês, na certeza de que quando vocês chegaram ali, perceberam já na chegada que foi Deus mesmo, de fato, que enviou vocês, e aí muito rápido, pelo menos assim, dentro do que a senhora está falando, Deus já trouxe aí 18 vidas para que vocês pudessem estar batizando. E aí vocês estavam em Caicó, depois, 4 anos e meio, foram para outra cidade do Nordeste. Exatamente, nós fomos na nosso segundo local de trabalho, foi também no Rio Grande do Norte, chamado Cidade Satélite. E ali, então, começamos novamente tudo, né? Quando saímos de Caicó, pela graça de Deus, deixamos ali uma igreja organizada, o pastor já na liderança, um novo pastor, não é? Sim. E aí Deus falou, vai, caminhe mais um pouco. E a gente, então, atendendo ao chamado dele, fomos, porque Deus tinha nos chamado realmente para plantação de igrejas, né? Começar uma igreja, botar ela em pé, pela graça de Deus, com o seu pastor, né? E fomos embora. E então nós fomos para a Cidade Satélite, lá nós começamos tudo novamente, foi também uma experiência muito boa, né? Marcante, como sempre, a obra de Deus marca as nossas vidas por onde passamos, né? Ainda mais em atendimento a essa ordem que Deus deixou para nós. E ali começamos novamente, alugamos uma casa da mesma forma, né? E iniciamos ali o trabalho para a glória de Jesus. Uma experiência, pastor, posso contar logo uma experiência lá do início? Por favor. São tantas coisas, né, que a gente queria compartilhar. Isso. Quando chegamos lá, na Cidade Satélite, a casa que nós conseguimos alugar, lá tinha bastante casas para alugar, e a que nós conseguimos, essa mesma casa foi a nossa casa, e nós também iniciamos o trabalho na nossa casa, né? Para o início do trabalho de portas abertas. Certo. E quando então fizemos ali o contato dos primeiros vizinhos, né, aquela conversa e nos apresentando e falando o que íamos fazer ali, tinha um vizinho lá que era por trás da nossa casa, chamado Manuel. Ele ficou muito revoltado, porque ele disse que ali não tinha necessidade de igrejas evangélicas, porque
lá eles já tinham uma fé que professavam, e para que mais uma igreja e tal, e então ele começou tipo vamos chamar assim, de uma pequena perseguição conosco. Sim. Mas nós mesmo assim oramos por ele muito, e ficamos em oração por ele, pela família, e no dia que nós marcamos o início do trabalho de Portas Abertas, né, convidamos a todos e fomos até a casa dele também para convidar. E ele não gostou, ele disse, vocês têm coragem de vir aqui me convidar? Sabe que eu não gosto, aqui vocês não vão ficar, eu tenho certeza que aqui vocês não ficam. Que horas vai ser o trabalho? Então a gente disse, olha, vamos começar às 7h30 da noite, 19h30, queria que o senhor fosse também. E ele falou, eu vou sim, vocês vão ver. Eu falei, meu Deus, misericórdia, vá à nossa frente, esteja conosco ali, nos ajude. Eu quero confessar a vocês, aos nossos queridos ouvintes, que realmente eu fiquei assim um pouco trêmula. Sim. Porque nós somos muito falhos, nós somos muito humanos, nós somos muito pequenos, nós não somos nada sem Deus. Sim. E então Deus nos encorajando e colocando força no nosso coração, e nós oramos e fomos começar aquele trabalho. E quando iniciamos, então, aquele trabalho, começamos aquele culto naquela noite, né? Quando eu olhei assim da porta da nossa pequena congregação, esse senhor, seu Manuel, vinha vindo realmente. Sim. Ele vinha vindo e eu disse, Senhor, misericórdia. E ele chegou então em frente, tinha um orelhão, né? Um telefone, orelhão em frente à nossa casa, onde estava sendo a nossa igreja. E ele então pegou aquele orelhão e começou a falar com ninguém. Sim. Ele só falava muito alto. Ele dizia, olha, sabe quem está aqui? Pessoas que nós não queremos e tal. Começou a afrontar bastante a nós. Sim. E nós então ficamos em oração e tivemos ali, naquele primeiro encontro, tivemos 7 pessoas que atenderam o convite e foram participar conosco daquele primeiro culto. Olha, mas foi uma experiência difícil. Quando foi terminando o culto, as pessoas falaram, olha, ele é muito difícil, esse vizinho nosso, ele não é fácil, não. Ele ataca as pessoas mesmo, ainda mais vocês e tal. E nós, então, encerramos aquele culto, as pessoas saíram, foram para suas casas, e o seu Manuel ficou ali na frente, olha, falou muita coisa ruim para nós. Mas Deus estava conosco. O que eu quero compartilhar com vocês é que alguns dias depois, seu Manuel passou mal na casa dele, e a esposa dele mandou nos chamar. Vem aqui vocês não chegaram agora, não querem ajudar as pessoas, venham aqui. Nós fomos rápido na casa dele. Sim. Ele estava caído assim no chão, teve um problema de saúde. Nós pegamos o seu Manuel, colocamos ele dentro de uma Brasília que nós tínhamos, levamos ele ao hospital, ele foi cuidado e nós ficamos ali direto com ele, e ele não estava podendo falar, né, no período que ele ficou internado, mas ele via, eu e Ezequias não largamos ele um segundo, ficamos com ele o tempo todo ali. Quando eu saía, Ezequias ficava, quando Ezequias saía, eu ficava. E nós demos total atenção a ele, orando por ele, para que Deus desse a oportunidade dele se render a Cristo. Sim. Bem, ele foi melhorando um pouco, mas ele teve realmente um problema sério. Ele não, daquele dia em diante, para andar, ele precisava de ajuda, de muletas e tal. E nós, então, continuamos a ir à casa dele. E ele ainda não gostava da gente. Mas nós fomos assim mesmo. Perguntava como ele estava, comprava medicação para ajudar a ele. Ficava apoiando a ele o tempo todo. Sim. Chegou um dia que nós estávamos na igreja. Seu Manuel chegou de muletas. E foi entrando no salão de cultos. E ele disse, eu posso falar? Com aquela voz bem dura que ele tinha, né? Sim, pode, seu Manuel, estamos felizes porque o senhor está melhor, que bom que o senhor pôde caminhar até aqui, que maravilha, como estamos contentes. E então ele começou a chorar. Ele disse, eu quero compartilhar com todos aqui o que Deus tem feito na minha vida. Olha, eu não gostava de vocês, eu odiava vocês, eu não acreditava em Deus, eu achava que Deus não existia, mas Deus permitiu que essa doença batesse na minha vida física, para que eu pudesse compreender o amor dele por mim. E naquele dia, foi uma experiência fantástica. Eu estou aqui já muito emocionada. Quando eu compartilho nisso, eu fico a minha voz embarga. E eu quero dizer aos irmãos que o seu Manuel, naquele dia, entregou a vida dele a Cristo Jesus. Passou a ser um grande cooperador, pastor Elber, na nossa congregação. Passou a trabalhar, ele ia para o ponto de ônibus, por exemplo, levava folhetos, né? E a mão dele não podia pegar o folheto por conta da enfermidade que ele teve.
Sim. Então ele falava às pessoas que estavam no ponto do ônibus: ei, pegue aqui um papelzinho desse. E ele dizia o seguinte: se você ler esse papel, aí tem uma mensagem que pode mudar a sua vida, como mudou a minha. Ele passou a ser um missionário. Olha, as experiências missionárias, pastor, são fantásticas. O que Deus faz é maravilhoso. E eu só tenho que agradecer e render graças a Deus por Ele me usar na grandiosa obra missionária, em transmitir a mensagem, pessoas se renderem aos pés de Cristo Jesus. Como é bom servir a Deus. Glória a Deus. E aí vocês ficaram em Satélite, já deixaram o seu Manuel lá servindo ao Senhor. Exatamente. E foram para outra cidade do Nordeste? Exatamente. Nós ficamos, os 25 anos nossos lá foram assim, de cidade em cidade, né? Certo. Nós trabalhamos em Caicó, trabalhamos em Satélite, trabalhamos em Ouro Branco, trabalhamos são tantas, peraí que eu vou lembrar já, em Cidade Nova, e trabalhamos em Parque dos Coqueiros, foi uma experiência fantástica também lá. Trabalhamos em várias cidades do Nordeste, quase todas elas no Rio Grande do Norte. Certo. Somente Ouro Branco, que foi Paraíba, mas as demais foram realmente no estado do Rio Grande do Norte, né? Certo. E são muitas experiências, né? Muitas. Eu posso contar uma de Ouro Branco? Por favor. Eu não deixo nem o senhor falar, né? Eu falo muito. Não, mas a senhora, quem está aqui para falar é a senhora, eu já falo o dia todo. Então, vou contar essa experiência de Ouro Branco, foi muito interessante. Nós estávamos indo de Brasília, com essa Brasília na estrada, sim, e a gente viu uma plaquinha, Ouro Branco. Na verdade, a gente não tinha saído para ir para Ouro Branco. Aquela placa nos chamou a atenção e eu falei para o meu esposo: Ezequias, Ouro Branco? Aí fomos abrir o mapa, que a gente tinha um mapa no carro, abrimos o mapa para ver se aquela cidade tinha no mapa. Sim. E nós achamos Ouro Branco, uma cidadezinha lá na Paraíba. Sim. E eu disse: Ezequias, vamos entrar aqui, vamos ver o que tem lá em Ouro Branco, como é lá a cidade, porque é perto aqui de nós, de repente a gente pode abrir uma frente missionária lá. E nós então entramos nessa cidade, era uma estrada muito ruim, entramos nessa estrada, era uma estrada bem ruinzinha, só cabia um carro, se viesse outro, não sei como faria, mas Deus abençoou tanto que não veio nenhum carro, só foi o nosso. E nós fomos andamos 70 quilômetros adentro daquela estradinha, finalmente chegamos em Ouro Branco, e quando chegamos lá, olhamos para um lado e para o outro, e decidimos, vamos procurar aqui na cidade se tem, primeiro, alguma igreja evangélica. E andamos na cidade procurando, não achamos, e começamos a perguntar às pessoas se conhecia alguma igreja evangélica naquela cidade. E as pessoas diziam: não, aqui não conhecemos. Acho que aqui todo mundo já é católico mesmo, decidiu por outra religião. Não temos aqui uma igreja evangélica. E eu disse: mas nenhuma, puxa, andamos e continuamos a procurar e procuramos, não achamos. E finalmente começamos a conversar com um senhor lá, chamado Seu Cunca. Aí conversamos com ele: Seu Cunca, o senhor deixa a gente fazer uma reunião em frente à sua casa hoje? E ele então estava de chapéu, né? Ele tirou o chapéu e disse: reunião de quê? Eu falei: olha, a reunião é o seguinte, Seu Cunca, nós trouxemos aqui escrito qual é o plano que Deus tem para a cidade de Ouro Branco. E a gente queria compartilhar com a cidade o plano que Deus tem para essa cidade. Ele falou: o plano que Deus tem deve ser bom. Na nossa cidade, o plano de Deus deve ser muito bom. Eu falei: realmente é maravilhoso. Não falamos que éramos evangélicos, nem que não éramos, falamos apenas que nós tínhamos trazido por escrito o plano que Deus tinha para aquela cidade. Sim. Ele disse: se é de Deus, eu deixo. Pode fazer a reunião em frente à minha casa. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos sair, vamos convidar as pessoas da cidade. Aí o senhor vai por uma rua, eu vou por outra, Ezequias vai por outra, e nós vamos convidar a todas as pessoas da cidade. Meu Deus. Para às 18 horas estar aqui em frente à sua casa. E ele, então, antes de ser crente, ele foi missionário, já saiu para convidar. E convidamos a cidade, foi uma experiência muito boa também. Quando deu 17h30, quase 18 horas, foi chegando gente, muita gente. Olha, a cidade queria saber qual é o plano que Deus tinha para a cidade, porque o convite era esse: vai ser dito em frente à casa do Seu Cunca qual é o plano que Deus tem para essa cidade. E o povo queria saber que plano que Deus tinha para a cidade. E vieram muitas pessoas, a rua dele ficou cheia, muito cheia. Meu Deus. E então eu falei: e agora, Ezequias, não temos microfone, a nossa voz precisa chegar longe, a gente não tem como fazer, vamos orar, vamos pedir um milagre.
E então chamamos seu Cunca, vamos pedir um milagre a Deus. Todo mundo vai precisar ouvir. E somente por um milagre. E ele então tirou o chapéu de novo e disse, vamos pedir a Deus. E nós oramos. Então nós pedimos a Deus que Deus abençoasse aquele plano que seria dito para aquela cidade, que todos ali pudessem ouvir. Saímos e ficamos então em frente à casa dele. Eram muitas pessoas. E então Ezequias começou a compartilhar. Primeiro nós cantamos um hino. Sim. Chamamos a equipe de louvor, pastor. Tinha equipe de louvor lá, eu e Ezequias. E nós então cantamos uma canção, nós dois. E depois que cantamos, Ezequias começou a falar e eu fiquei em oração. Ezequias disse, agora eu quero dizer a vocês, responder o convite que fizemos a vocês. Eu quero dizer a vocês qual é o plano que Deus tem para a cidade de Ouro Branco. E ele então abriu a Bíblia e começou a apresentar o plano de salvação em Cristo Jesus. Era o plano que Deus tinha para aquela cidade. Sim. Olha, foi um momento muito, muito especial. Porque naquele momento, pastor Elber, que Ezequias compartilhou, as pessoas ficaram no total silêncio. Era um silêncio tão grande que eu não tenho dúvida que todas as pessoas ouviram a mensagem do plano que Deus tinha para aquela cidade, porque Deus é um Deus de milagres. E então, no final, Ezequias fez um apelo. Ele disse, eu queria saber quantos de vocês entenderam esse plano e querem entregar a sua vida a Cristo Jesus, que é o dono da obra, que é o dono de vocês, que é o nosso dono, que é o dono dessa cidade. E vocês precisam tomar uma decisão de querer esse plano para a vida de vocês. Naquele dia, naquele culto, naquele primeiro encontro ali em frente à casa do seu Cunca, que não estava nada planejado, Deus é que tinha planejado isso. Naquele primeiro culto, nós tivemos 13 pessoas que se renderam a Cristo Jesus. E a primeira pessoa que entendeu esse plano e que recebeu a Cristo Jesus na sua vida foi o seu Cunca, aquele primeiro missionário, que foi missionário antes de receber a Jesus no seu coração. E ali, pastor Elber, nós começamos então a primeira igreja batista da cidade de Ouro Branco, ali na casa do seu Cunca, onde reuníamos ali, né, na casa dele, foi iniciado a primeira igreja batista de Ouro Branco. E Deus fez grandes coisas, né? Hoje já tem templo lá, já tem tudo muito grande, mas naquele tempo foram os primeiros frutos e glórias rendemos a Deus. E lá em Ouro Branco, de fato, não tinha nenhuma cidade evangélica, nenhuma igreja evangélica? Não tinha nenhuma igreja evangélica, até então, não tinha. Meu Deus. E pela graça de Deus, né, Deus nos abençoou e nós, os batistas brasileiros chegaram lá com a bandeira do evangelho e lá, então o evangelho cresceu e para a glória de Deus, hoje tem lá uma igreja para anunciar e já tem outras também, já tem a Assembleia de Deus, já tem outras igrejas lá também transmitindo essa mensagem poderosa do evangelho de Cristo Jesus. E lá vocês ficaram quanto tempo ainda? Em Ouro Branco mesmo nós não moramos, porque nós estávamos morando na cidade vizinha, trabalhando, né? Sim. Em Ouro Branco nós não moramos, nós íamos lá semanalmente. Mas o seu Cunca logo se tornou o missionário da cidade. Pronto. E ele então, com a sua esposa, a irmã Bela, né? Todos os dois se converteram a Cristo, ficaram liderando aquele trabalho até que ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, até que veio o nosso trabalho é plantar e colocar pastor para continuar a obra, né? E então, quando veio o pastor, e lá continuaram a obra. Glória a Jesus. E a senhora tem notícia do seu Cunca ainda ou não? Seu Cunca faleceu, já está com o Senhor, né? Já foi, tanto ele quanto a irmã Bela, mas a marca ficou. E o evangelho está lá. E a igreja está lá, progredindo para a glória de Jesus. Damos glórias a Deus por isso. Maravilha. Né? E aí depois vocês do Nordeste vieram para São Paulo, não é isso? Isso, do Nordeste, a junta nos convocou para estarmos em São Paulo para liderar o trabalho missionário em todo o estado, não é? Ver onde precisava de plantar novas igrejas e também para o trabalho da mobilização e também um apoio para a Cristolândia, né? Que estava lá, nós estávamos lá no início do trabalho da Cristolândia. Foi um tempo muito precioso também ali em São Paulo, né? Trabalhando tanto na Cristolândia quanto na mobilização e também no crescimento, né, missionário em todo o estado. Por exemplo, nós fizemos lá, pastor, um projeto Jesus Transforma, quando lá estávamos, né? Sim. E convocamos as pessoas para se voluntariarem, né? Foram
Foram 12 dias de trabalho ininterruptos em várias cidades. E Deus nos abençoou tanto que naquela primeiro projeto, né, Jesus Transforma, nós tivemos 1.000 voluntários, 999 mais um, 1.000 voluntários que se colocaram ao dispor para estarem conosco naqueles 12 dias. Entre esses, nós tivemos 100 pastores, né? 100 pastores que nos ajudaram, inclusive na liderança das equipes, né, nas cidades. Foi assim um movimento, uma mega trans, né, realizada ali em São Paulo, e nós damos glórias a Deus porque muitas igrejas foram iniciadas com esse projeto, não é? Sim. Nós, quando saímos, deixamos ali 110 missionários nas cidades, né, plantando e trabalhando e desenvolvendo a obra missionária naquele grande estado que nós temos, que é o estado de São Paulo, né? Glórias a Deus pelo trabalho realizado ali também. E no Nordeste, né? Voltando para o Nordeste, nas cidades Sim. que a senhora passou, sei que a senhora já contou aqui algumas experiências, né, emocionantes, que com certeza quem está ouvindo a rádio deve estar mesmo impactado e emocionado, né, com tantas experiências maravilhosas e assim, como é bom a gente se entregar para Deus, né, que a gente tem essas respostas e isso enche o nosso coração. No Nordeste, qual assim a cidade ou qual a experiência? Sei que foram muitas, né, claro, mas assim, que a senhora lembra, qual a experiência que mais marcou a senhora com pessoas ou na cidade? Qual a experiência que mais marcou a senhora e o seu esposo? Aliás, e a família, né, porque estava todo mundo junto. A família, exatamente. Na verdade, nós temos assim muito, como o senhor falou mesmo, né, muitas que nos marcaram profundamente, mas eu vou contar uma então de Parque dos Coqueiros. Sim. É uma outra cidade que nós também trabalhamos, né, para a glória de Jesus. Quando nós chegamos lá, nesse local, o Parque dos Coqueiros, ninguém queria alugar uma casa para nós. Foi interessante. As pessoas gostavam da gente, né, mas a gente precisava de uma casa para começar a igreja, para estarmos morando, né? E a gente procurava e ninguém queria alugar, porque eles perguntavam para que era a casa. Sim. Eu disse, olha, nós vamos morar nessa casa e vamos também iniciar um encontro com pessoas onde vamos falar do amor de Deus. Então eles perguntavam, crente? Olha, nós somos crentes em Cristo Jesus, mas nós não vamos, inicialmente não vamos falar de igreja, vamos falar de Jesus e tal. Então eles falam, olha, para crente a gente não aluga, porque acho que as pessoas aqui não se adaptam muito. Por que vocês não vão para uma outra cidade aqui próxima? Lá tem muitos crentes, lá as pessoas vão gostar de alugar casa para vocês. Então a gente pensou o seguinte, aonde ninguém quer, aonde as pessoas estão fechando as portas para alugar para nós, sem dúvida, aqui deve ter muita gente preparada para receber o evangelho. Então nós vamos permanecer aqui, vamos continuar procurando. E procuramos. Agora eu quero dizer a vocês o seguinte, que missionário também cansa, né? Somos humanos, tanto quanto todas as pessoas. Sim. E chegou um tempo que a gente ficou tão esgotado, tão cansado, a gente tinha procurado aquela semana toda, e sempre a resposta era mais ou menos a mesma, parecida com essa. Então a gente falou, puxa, aí veio uma interrogação dentro de nós, será que é aqui? E então continuamos a procurar um pouco mais, era uma sexta-feira, já no final da tarde, entramos num bar para refrescar um pouco a cabeça. Ezequias pediu um refrigerante. Naquele tempo eu ainda tomava refrigerante. Graças a Deus não tomo mais. Mas naquele tempo eu ainda tomava. Sim. Aí Ezequias chamou o dono do bar e disse, o senhor pode nos dar aqui desculpa, deixa eu baixar aqui. O senhor pode nos dar aqui um refrigerante, por favor? Então ele serviu a gente um refrigerante. E a gente estava tão cansado que a gente nem estava conversando, na verdade, né? Sim. E a gente ficou caladinho um pouquinho. De repente, Ezequias ergueu a voz e disse, como é o nome do senhor? Perguntou para o dono do bar. Ele disse, meu nome é de Assis. Ezequias falou, senhor de Assis, o senhor não quer fechar esse bar para a gente fazer uma igreja de crente aqui, não? Eu pensei assim, coitado de Ezequias, está tão cansado que está falando uma bobagem. Está vendo que o homem não vai fechar esse bar para começar uma igreja de crente, onde uma cidade que ninguém quer nem alugar uma casa para nós? Mas olha, o nosso Deus é maravilhoso. Ele transformou a nossa angústia em poderoso brado de vitória, porque o seu Cunca virou para nós e disse assim, eu fecho. O senhor quer começar uma igreja de crente aqui? Eu fecho o bar para começar uma igreja de crente. Eu nem entendi, eu falei, o senhor está dizendo o quê? O senhor vai fechar o bar para a gente começar uma igreja de crente?
Ele disse, sim, é isso mesmo, se vocês quiserem eu fecho o bar. Não era um bar falido, não era um bar feio, não era um bar desarrumado, não. Era um bar que as pessoas iam lá, que era bem frequentado. E eu quero dizer aos irmãos que Deus fez essa obra maravilhosa. O seu de Assis fechou realmente aquele bar. E nós ali começamos a primeira igreja batista de Parque dos Coqueiros. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: aquela igreja se desenvolveu de uma maneira tão grandiosa, não por nós, não por mim, não por Ezequias, não por nenhum de nós, mas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Aquela igreja se desenvolveu tanto, pastor Welber, que ela foi organizada com 89 membros, e nós ficamos ali 4 anos. Quando nós saímos, aquela igreja ficou com 206 membros, para a glória de Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que depois nós saímos daquele bar, Deus nos deu um local, nós construímos o templo com algumas salas para ajudar nas classes também, né, nos grupos pequenos. E eu quero dizer que aquela igreja, quando nós saímos de lá, ficou com 206 membros. Hoje, aquela igreja, daqui um tempinho que nós saímos, ela se tornou a maior igreja do estado do Rio Grande do Norte. Ela estava com 600 membros para a glória de Jesus. Eu digo isso para dizer o seguinte: eu entendi por que as pessoas não queriam, na verdade, alugar uma casa para nós. Porque, na verdade, o inimigo das nossas almas queria que a gente desistisse daquela cidade. Sim. Mas ali tinham muitas pessoas, como tem até hoje, que precisam de Jesus. E aquela igreja, hoje, depois que nós saímos, deixamos ali um pastor que era padre, um ex-padre, que se converteu ao Evangelho e se tornou o pastor daquela igreja. Eu louvo a Deus. Aquela igreja é uma bênção, ainda até hoje, quando eu vou de férias, às vezes, que eu tenho um filho que mora em Natal, porque lá vivemos e lá ele trabalha, e lá ele ficou lá, estudou, casou lá, trabalha lá. E eu quero dizer, quando eu vou a Natal na casa dele, eu gosto de visitar meus campos missionários. E quando eu vou à Parque dos Coqueiros, olha, meu coração enche de prazer, de alegria, por ver que Deus continua o mesmo, trabalhando, salvando pessoas se entusiasmando com a obra, pessoas indo aos campos, indo às casas, transmitindo a mensagem. Olha que bênção. Foi uma experiência muito marcante, essa de Parque dos Coqueiros, quando não tinha nada e Deus nos deu tudo. Para a glória dele, eu falo isso, eu conto essa experiência. Meu Deus, que bênção. Deus é maravilhoso. Muito bom, missionária. Olha, eu tenho certeza que todos que estão acompanhando a nossa transmissão hoje, né, a nossa rádio hoje, devem estar todos aí impactados. Missionária, aí hoje a senhora está no Rio de Janeiro, né? Ou melhor, voltou para terrinha. Hoje eu estou aqui. Certo. E hoje vocês estão cuidando de mobilização missionária, né? Agora, antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria falar para a senhora o seguinte: como a gente sabe, nós temos milhares de pessoas que acessam a rede 316, né? Estamos chegando a quase 20 mil downloads nos smartphones, fora o povo que está ouvindo através de sites ou em outros meios da internet aí, né? Das redes sociais. E também tem pessoas, né, que sentem esse chamado, né, de fazer missões, de ir para um desafio, de se tornar um radical e tal. Alguns não entenderam muito bem ainda, outros isso lateja muito no coração, mas eles não conseguiram se decidir porque começam a imaginar as suas dificuldades, as mudanças, os desafios, ou os medos, os temores e tal. Eu queria que a senhora falasse para nós o que a senhora falaria, né, para esse povo, para jovens, para adultos, para jovens que querem ser radicais, para adultos que inclusive já são casados, então era o seu caso, né, que a senhora foi com filhos, começou toda uma história aí com filhos e tal. O que a senhora falaria para esses missionários, né, que estão aí ainda com medo do seu chamado? Que palavra a senhora traria para esse povo? Pois não, eu trago uma palavra encorajadora da parte de Deus, pastor Welber. É o seguinte: eu creio assim, que Deus, ele convoca a todos para a obra missionária. Alguns ele convoca para irem aos campos, como foi o meu caso. Sim. Convoca jovens para serem radicais,
casais para se colocar ao dispor, largar tudo e ir para um local que Deus vai direcionar. Sim. Então, para esses eu encorajo, se Deus lhe convoca, vá, não tenha medo, porque os temores vêm, porque nós somos falhos, mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está à frente. E aqueles que Deus não convocar para sair, vamos dizer, para ir a outros campos, em outros estados, ou até em outros países, aqueles que Deus não convocar para ir, não tenham dúvida, Deus está convocando você para ficar. E aonde você está, na sua igreja, na sua região, Deus está convocando para você ser aquele encorajador da obra, encorajar pessoas para orar pela obra. Nós precisamos de muita gente para orar. Encorajar pessoas para contribuírem para a obra. Precisamos de muita gente para dotar os missionários financeiramente. Deus está encorajando você para você ajudar a sua igreja a ter uma visão mais ampla da obra missionária. Então, eu entendo, pastor Elber, que Deus convoca a todos, e eu encorajo a todos a não ficarem apenas, vamos chamar assim, desculpa a minha expressão, um crente de banco, apenas sentar e ouvir e achar até boas mensagens. Claro que isso é importante, precisamos ser alimentados, mas eu quero conclamar a todo o povo de Deus, a todas as pessoas que nos ouvem, aqueles que já fazem parte da ação de Deus na obra missionária, se coloquem ao dispor. Se Deus te chamar para ir em algum campo, vá. Os temores vêm, mas Deus está à frente, nós vamos vencer. E se Deus não chamar você para ir a outros lugares, Deus está te convocando para você ser um missionário na sua igreja local, no seu local de trabalho, aonde você serve, aonde você anda, aonde você caminha. Deus está convocando a todos nós, porque se nós todos abraçarmos a obra missionária, no sentido de proclamarmos o evangelho, olha, o nosso Brasil vai mudar mais para melhor ainda, vai mudar muito mais ainda. Se nós todos nos envolvermos, se nós todos abraçarmos essa obra, nós vamos ver um Brasil diferente, porque muito mais pessoas vão poder ser alcançadas pela mensagem que me mudou, a mensagem que me transformou, a mensagem que me garantiu alegria eterna, a mensagem que me garantia viver feliz, não somente nesta vida, mas por toda a eternidade com Cristo Jesus. Então, essa é a minha palavra de encorajamento. Se Deus chamar, vá. Se Deus não chamar para ir, fique. Mas fique realizando a obra missionária. Maravilha, glória a Deus. Então tá aí, tá dado o recado. Agora vamos falar um pouco, missionária, do trabalho, né, da mobilização da Junta de Missões Nacionais que vocês estão fazendo no Rio de Janeiro. Queria que a senhora falasse um pouco pra gente sobre essa campanha de mobilização da Junta de Missões Nacionais. Pois não, pastor. Então, nós trabalhamos aqui no Rio durante todo o ano na obra missionária, mas agora, nesse período, especificamente, estamos dando muita ênfase à campanha missionária de missões nacionais, né, desse ano. Aqui no Rio, nós somos aproximadamente 2.400 igrejas, mas em todo o Brasil são muitas igrejas, não é? Sim. E nós queremos dizer aos irmãos que essa campanha, nós estamos chamando de uma campanha incrível, pastor Elber. Sim. Jesus Cristo, a única esperança, é o tema da nossa campanha desse ano. E nós estamos chamando essa campanha de uma campanha incrível pelo seguinte, porque essa campanha, ela é uma campanha em comum. Essa campanha vai ser uma campanha em comum, porque ela vai além do entendimento humano. Humanamente não tem como ser uma campanha como vai ser. Então ela é em comum, porque ela vai além do entendimento humano, ela será liderada e dirigida totalmente pelo dono da obra missionária, o Deus o Todo-Poderoso. Então, é uma campanha que a gente está chamando de uma campanha inacreditável. Só Deus pode fazer o que vai ser feito. Só Deus pode fazer, porque estamos em pandemia ainda, cultos presenciais, cultos online, pessoas não vão aos templos por precaução, alguns vão. Então, é uma campanha inacreditável, que vai acontecer coisas grandiosas. E nós queremos, então, dizer que nós contamos com cada pessoa do nosso querido Brasil, para que essa campanha seja realmente uma campanha extraordinária, uma campanha de características inexplicáveis, uma campanha de milagres, né? Uma campanha surpreendente. Será uma campanha que vai superar as nossas expectativas, eu creio nisso, não é? Então, eu quero dizer aos irmãos que nós temos que trabalhar, orar primeiramente. Primeiro pontapé inicial é orar muito. E o segundo é
trabalhar, agir muito, né? Nós temos que, meu marido costuma falar uma sigla, né? OPA, oração, planejamento e ação. OPA, oração, muita oração. P de planejamento, vamos planejar, fazer o melhor. E A de ação, e vamos agir, né? Não deixar o planejamento só no papel. E trabalhar, e dedicar a nossa vida para que essa campanha, Jesus Cristo é a única esperança, seja realmente uma campanha que possa alcançar todo o nosso Brasil, que os crentes em Jesus se envolvam, se comprometam, se dediquem, orem, planejem, realizem ações nas suas igrejas, e que os não crentes sejam alcançados por essas ações, porque nós vamos proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Contamos com o envolvimento de todas as igrejas. Por favor, irmãos das igrejas, não fiquem de fora. Vamos engajar nessa obra, vamos estar juntos, vamos proclamar essa mensagem orando, vamos proclamar essa mensagem levantando uma grande oferta missionária nesse ano, uma oferta como nunca levantamos, para podermos enviar mais missionários em tantas partes do nosso Brasil. Agora mesmo na carreta missionária que vamos ter no sertão, pastor Elber, nós vamos precisar de pelo menos mais 30 novos radicais. E esses radicais estão começando a se apresentar, e precisamos de gente para colaborar, para adotar esses radicais, para orar por eles, para investir na vida desses jovens. Olha, eu creio que será realmente uma campanha inacreditável, uma campanha incrível, uma campanha inspirada, uma campanha que vai mover os nossos corações, que vai mexer com as nossas igrejas, que vai mexer com os pastores, que vai mexer com os líderes, que vai mexer com os jovens, que vai mexer com os idosos, vai mexer com as crianças, vai mexer com os adolescentes. Olha, todo o povo do Senhor, precisamos estar abertos. E, oração, planejamento e ação, para que essa campanha seja da maneira que Deus quer que seja. Incrível, inacreditável, extraordinária, surpreendente. Jesus Cristo é a única esperança. Maravilha, então tá aí. Então tá aí, né? Então falou a voz da experiência. Tenho certeza que dentro da visão de vocês, dentro do que já tem acontecido na vida de vocês, vocês conseguem ter esta visão extraordinária desse projeto lindo, maravilhoso que vai estar acontecendo aí nessa mobilização, dessa campanha de mobilização da Junta de Missões Nacionais. Tenho certeza que vai marcar muitas vidas serão alcançadas, serão salvas, né? E como a senhora muito bem falou, vai ser algo inacreditável, com certeza, o que Deus vai fazer. Missionária, estamos aqui no finalzinho do nosso horário, do nosso bate-papo. Eu queria que a senhora trouxesse as suas considerações finais. Se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade de estar junto com todos os que estão conosco, né, na Missionária 316. Eu quero louvar a Deus por essa rádio, né, essa missionária que tem está abrangendo todo o Brasil e fora até do Brasil. E eu quero encorajar a todos a nós continuarmos firmes, anunciando essa mensagem, pastor Elber, que Jesus Cristo é a única esperança. Sim. Essa rádio tem esse objetivo principal também, de nós proclamarmos a mensagem do Evangelho. E eu quero encorajar a todos os irmãos que estão conosco na Rede 316, a nós nos juntarmos, a darmos as mãos, a ficarmos juntos e a proclamar essa mensagem e estar sempre ligado na nossa 316, porque a 316 tem em todos os momentos, ela está proclamando a mensagem do Evangelho, está nos encorajando a continuar firmes nessa obra. Que Deus nos abençoe. E obrigada, muito obrigada, por estarmos juntos nessa manhã, partilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da vida de cada irmão. Porque quando eu vou ao campo, você também vai, porque você está orando, você está contribuindo. Então nós somos todos estamos todos no mesmo objetivo. Que Deus nos ajude a que essa campanha desse ano seja aquela campanha que Deus vai trabalhar e vai usar a nossa vida para que o Brasil conheça Jesus Cristo
como a nossa única esperança. Muito obrigada, pastor Elber. Obrigada, senhora, querida. Olha, os nossos ouvintes, alguns mandando recados aqui no nosso WhatsApp. Tem pessoas que falaram que ficaria o dia todo ouvindo as suas experiências. Outros estão dizendo que as suas experiências motiva, empolga, né? Tem muita gente aqui agradecendo por essa ideia da rádio de trazer os missionários, né, para estarem ouvindo aqui, para estarem compartilhando aqui com a gente, eles ouvindo, né, e outros dizendo para que Deus dê forças, encham vocês cada dia mais, né? Tem gente aqui dizendo, inclusive, fala mais. Que legal. Então, assim, tem muita gente plugada com a gente aí nos 4 cantos deste Brasilzão de meu Deus, e fora do Brasil também, né? Nós temos missionários fora do Brasil que ouvem a rádio todos os dias, e quando vocês estão por aqui testemunhando, falando do que Deus tem feito, eles também lá ficam bem motivados, né? Porque estão fora do Brasil, a experiência lá é outra, né? E isso é bacana demais. Tem gente aqui dizendo, que está emocionada com essas experiências, muito edificante, essa 4ª missionária aí, mandando um abraço para a senhora. Isso é muito bom. Missionária, eu quero agradecer aqui a sua presença, gostaria muito que a senhora voltasse mais vezes, estivesse mais vezes aqui com a gente. Tenho certeza que a senhora não contou nem 1% das experiências que Deus te deu já nessa vida toda, né, de missão. E quero agradecer a sua disponibilidade, né, por estar aqui com a gente, por ter reservado esse tempo tão bacana aí junto com a gente, que foi muito edificante. Tenho certeza que abençoou muita gente aí o seu testemunho, viu? Obrigada, pastor Elber, muito obrigada mesmo. Estou feliz também em estar com os irmãos. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe, boa semana para a senhora e até a próxima aí, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da 4ª Missionária, aqui na Rede 316.